Primeiro ponto, perceba as emoções e responda a si mesmo. O que é importante para mim agora? Quando você perceber aquele ciúminho, seja no trabalho, seja relacionamento, seja o objeto, seja qualquer coisa, você vai precisar entender a emoção que você está operando. Porque cada emoção trará uma forma de lidar diferente. Então, no ódio, você precisa evitar confronto. Na euforia, você precisa se colocar proativamente de uma maneira saudável. Porque emoções do medo te colocam na defensiva. Aqui, muito provavelmente, você pode anular sua opinião, deixar passar e não falar nada, e isso pode vir a trazer um acúmulo de emoções dentro de um período de tempo. Aqui nas emoções do espectro da raiva, você tende a se colocar na ofensiva. Então aqui você tende a não medir as consequências das suas ações. Então, se você está operando para cá, meça as consequências. O que é importante para você é importante sim. Trabalhe de modo funcional. Ou você colocará outras questões em risco. E você não está medindo naquele momento. Se você estiver operando no medo, você então se coloque de modo proativo, saudável, para proteger o que é importante para você e desse modo não ter um acúmulo de problemas no decorrer do tempo. Beleza? Então, primeira coisa aí, perceba as emoções. O que é importante para mim agora, se está na ofensiva, está na defensiva e tenha essa forma de se posicionar. Segundo ponto, se comunique de forma construtiva sobre o que é importante para você. No slide anterior, eu falei sobre a importância de ter um vocabulário saudável. Por quê? Se eu chego para a pessoa e falo, olha, veja bem, eu percebo que você olhou para lá, eu me senti um pouco desconfortável, sei lá, tipo, a pessoa é bonita, sim, é bacana, etc. Só que, pô, a gente tá junto, eu me sinto um pouco ameaçado, me sinto um pouco incomodado com isso. Será que a gente pode fazer diferente? Sei lá, ir para outro lado, ou você evita? Isso é uma coisa. Outra coisa, eu falo assim, o que você está olhando? Perdeu? Gostou? Né? Você está pensando quem? Que essa mocreia aí é o quê? Né? Perceba que o vocabulário ele vai alterar completamente a forma da pessoa entender o que você está falando. Então você precisa se comunicar de forma construtiva. O que a emoção revela para mim? Que eu preciso conquistar algo? Que tem ali a ver com o meu status, com a minha posição, com a minha identidade, que coloca ali o ciúme como um sentimento? Ou tem a ver com preservar o relacionamento, preservar um status, preservar, né? Então, perceber o que a emoção diz para que eu me comunique com palavras construtivas e adequadas para ser entendido. O importante é ser entendido, para que aquilo, para que minimize as possibilidades de ter uma ocorrência semelhante no futuro. Ponto 3. Não importa o que passe pela sua cabeça. Não escalone o conflito. Olha, os pensamentos aqui, que a gente fez essa brincadeira no slide anterior, nesse aqui no caso, eles vão revelar em qual momento você está operando. Nesse nível 8, você tem uma voz gritando na sua cabeça para você não deixar barato. Só que a hora que você comprar essa causa, a pessoa vai reagir de uma maneira que você acha que vai ser bom, mas não vai ser, porque ela também vai ter a dinâmica dela para lidar, e muito provavelmente isso aí vai dar o maior problema, que só vai reforçar os dramas que você tem dentro da sua cabeça. Manter esse ciclo negativo vai fazer você viver em sofrimento. Depois, dá uma olhada no vídeo, a diferença entre tristeza e sofrimento. Você não quer viver em sofrimento, tá bom? Então, toma cuidado com a qualidade das suas estratégias para que você não escalone o problema. Não importa. Às vezes é melhor ficar quieto do que se colocar de uma maneira equivocada e dali piorar a situação. Nível 7, 8 sempre vai piorar. Pode ter certeza. Ponto 4. Avalie o que de fato é importante para você no relacionamento.
e busque amadurecer de forma mútua. O que é importante para você nessa relação? Que ele não tenha amigas? Não, é importante que ele tenha respeito. Então, dentro daquele momento, há desrespeito? Não, eu só tenho ciúmes porque, sei lá, ela é bonita. Tá bom, então vai lá e interage de uma maneira saudável, né? Não, tá tendo desrespeito. Então vai lá e chama ele de forma coerente, de forma saudável e conversa de uma maneira amigável, tá? Então, o que é importante para mim não é o que movimenta as emoções, então você precisa saber o que é importante para você. Importante é a posse, importante é a atratividade, importante é status. Então o motivador do instinto também vai ser importante. O que é importante de fato para você. Ok? Ponto 5. Busque compreender sua personalidade e como construir uma relação saudável. Por quê? Vamos lá. Atendendo casais. Caso muito legal. O rapaz, ele tinha um perfil racional e ele tinha um motivador sexual dominante e social baixo. Ele tinha muita motivação de competição, de atratividade, de destaque e não tinha motivação social. Era muito baixa a motivação dele. A mulher dele, ela era sentimental, que já é mais voltada a reconhecimento, e não ele. Mas ela tinha motivação social alta e autopreservação baixa. Ou seja, ela gostava e precisava estar o tempo todo conversando com pessoas. Dentro da dinâmica de relacionamento, ela estava a todo momento querendo interagir com amigas, com família, e ele queria ficar quieto, na dele, né? Então, como que esses casais que têm motivações diferentes, logo hábitos diferentes, conseguem ter uma vida equilibrada e bacana para ambos? Então, entender o seu padrão de personalidade e o padrão da pessoa que você se relaciona é fundamental, ok? No que diz respeito ao trabalho, a relações familiares, a outras questões que não amorosas, a mesma coisa. Porque se o meu líder ele tem o social alto, ele vai me reconhecer como ele gostaria de ser reconhecido. Mas eu não ligo para status social, eu quero dinheiro no bolso, me dá um aumento, não fica me colocando minha foto como funcionário do mês, isso para mim não me motiva. Eu quero ter, sei lá, comissionamento, para mim vai me motivar muito mais do que colocar no site como o destaque do ano, entende? Então, a minha maneira de me relacionar com as pessoas vai dizer muito sobre mim. A maneira com que as outras pessoas se relacionam comigo diz muito a respeito delas. Se eu conseguir entender quem sou eu nessa história e quem é o outro nessa história, eu consigo criar um relacionamento adequado. E número 6, evolua a sua consciência e saúde mental. Quanto mais eu entender dessas dinâmicas do meu padrão, quanto mais eu entender as qualidades de enfrentamento, qualidade dos recursos de enfrentamento, mais eu consigo ter respostas funcionais, que vão ser construtivas e completamente diferentes com relação aos meus relacionamentos. A sua saúde de relacionamento aqui, você ainda não está entendendo. Muda demais e você com certeza quer ter uma vida como essa. Com certeza. Enfim, esse foi o nosso vídeo sobre ciúmes do ponto de vista do Eneagrama Cognitivo. Eu me atentei a falar coisas que a gente não vê muito por aí, porque outros profissionais também falam desse tema e tem vídeos muito legais sobre isso, mas aqui a gente trouxe um olhar mais prático, direto e reto a respeito de como está o seu padrão de enfrentamento de situações que te colocam nos ciúmes.